Pode entrar. Olá, Tudo bom? tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Ju. Boa noite, tudo bem? Nossa, quantos amigos aqui. É tão gostoso receber assim, né? Parece que a gente está recebendo em casa. Também Bom, com um gente. pouco de afastamento social, né? A gente está coroado aí com tanta gente. Pois é, inclusive sobre esse termo, né? Eu acho até meio estranho falar que a gente está sofrendo distanciamento social, né? Porque a gente nunca teve tanta aproximação social como a gente tem tido, né? Então seria mais distanciamento físico, né? Não distanciamento social. Cris, Leide, gente, pessoal, tem um aviso aqui bacana. Nós temos um YouTube do Audiologia, depois eu deixo aqui o endereço para vocês. E essa live também está sendo gravada e será colocada lá, assim como todas as outras foram. E é um prazer recebê-los aqui. Então, toda segunda-feira, agora às 8 da noite, a gente tem feito uma live super especial, sempre com um convidado muito top aqui com a gente, né? Então, eu sou a Mônica Ferreira, sou fonoaudióloga, sou especialista em audiologia e sou mestre em fonoaudiologia também, tenho MBA em marketing, varejo, enfim, e trabalho com aparelho auditivo. E hoje a gente tem aqui o Nelson Abraão, que é meu colega, nosso colega, fonoaudiólogo também, professor do curso de fonoaudiologia da Universidade da Amazônia e do curso de medicina do Centro Universitário do Estado do Pará. Não é isso, Nelson? E você é doutor em neurociências e biologia celular pela Universidade Federal do Pará. Isso, exatamente. Nelson, primeiro me conta por que... Né? Seu ex-aluno. Pois é. Meu ex-aluno. Gente, o som tá bom aí para vocês? Tá bom? Bem? Tá ruim? Como é que tá? Vamos receber um feedback aí. Você me escuta bem, Nelson? Tá com eco? Eu escuto bem, tá ótimo. Então tá bom. Então tá bom. Vou esperar o pessoal dizer aí como é que tá o som também. Mas deve tá bom também, né? Nelson, Eu queria começar esse bate-papo. Primeiro, uma curiosidade que ainda não tive a oportunidade de perguntar, e eu vou te pegar de surpresa agora. Por que você escolheu estudar neurociências e biologia celular? Me conta isso. Bom, na verdade, eu quando fiz a faculdade de fonoaudiologia, eu tive um professor de anatomia que, assim, inspirava muito os alunos, todos os alunos, o professor Mauro Fonteles. E eu era apaixonado por sistema nervoso. Eu fui monitor na faculdade, anatomia, fui monitor de neuroanatomia. Então eu sou apaixonado por sistema nervoso desde a época da minha formação, né? Que legal. E depois que eu me formei, eu acabei entrando no mestrado, né? Trabalhei um tempo, mas me dediquei para fazer o mestrado. E aí terminei o mestrado em um ano e entrei logo no doutorado. E aí, pronto, aí acabei entrando de cabeça. Faz um favor, abaixa um pouquinho o seu volume. Vamos ver, que o pessoal tá falando que tá dando um pouquinho de eco. Tá. Lorena, me diz se o cancelamento feedback funcionou. Agora, eu acho que tá melhor, para mim tá melhor agora. Aqui. Então, pronto. E aí, para vocês também? Vamos ver. Então acho que agora tá bacana. Legal, mas deu para escutar tudo que você falou. Eu imagino que realmente deva ser uma área fascinante, né? E me conta qual que é a interface na prática com a audiologia? A interface na prática dentro da audiologia é basicamente com a otoneuro. Né? A otoneuro a gente tem uma boa noção de sistema nervoso
acaba entrando direto na otoneuro sem assim, muitas reservas, né? Tem uma área, inclusive, aquela live que você fez com o Guilherme, né? Que eu acompanhei também, foi muito boa. Parabéns a ele, se ele estiver ouvindo aí, foi muito boa a live. Tem uma área, inclusive, da neurociências, que ela é direcionada para esses estudos associados à parte de otoneuro, de vertigem, tontura, movimentos oculares. Então, a gente entra muito nessa área. O meu trabalho de doutorado, ele não foi nessa área. Eu fui inserido em um laboratório que trabalhava com células-tronco, do sistema nervoso e tudo. E aí meu trabalho foi mais para essa área de células-tronco mesmo. Mas a neurociências, ela tem uma interface muito boa na prática com a otoneuro, principalmente. E você descobriu que também tem uma interface com o aparelho auditivo, não foi? Vamos contar um pouquinho dessa história. É meu critério, né? Eu aprendi muita coisa de aparelho auditivo e acabei associando muita coisa com o que eu já sabia depois que eu tive as aulas com você lá, com parte de adaptação. Foi muito bacana, né? Isso é um dos motivos pelo qual você está aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto, porque no primeiro momento, quando a gente fala de neurobiologia de perda auditiva, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o estudo das células do sistema nervoso, que é objeto de estudo da neurobiologia, né? Porém, a gente vai falar aqui de neuroplasticidade, né? Que seria a questão da função propriamente dita aí, né? Que também é uma área de estudo da neurobiologia, né? E foi bacana, assim, a nossa conversa sobre o assunto, só para contar um pouquinho aqui para quem está escutando a gente. A perda auditiva, o Nelson vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, mas ela causa uma série de efeitos negativos na vida da pessoa, né? Então, todos nós sabemos que existe a dificuldade de comunicação, tem um problema, afeta a qualidade de vida no trabalho, os relacionamentos sociais, enfim, pode ocasionar zumbido também, que a gente já teve uma live sobre isso aqui. Porém, uma coisa que de alguns anos para cá, poucos anos para cá, tem se estudado e não sei ainda como é que está isso no Brasil todo, como é que está esse tipo de trabalho, é o que a gente vai conversar aqui, mas existe um ponto que eu acho muito importante, que eu particularmente defendo, que é: antes de você ter alguma dificuldade de comunicação, o seu cérebro está todo bagunçado, não é verdade? É isso que a gente vai falar aqui, né? E essa bagunça aí no cérebro, essa desorganização cortical, ela ocasiona efeitos que nem sempre são percebidos por quem tem essa perda auditiva. Então, muitas vezes o paciente chega pra gente no consultório, né? Eu só falo assim: eu tenho uma perda auditiva, mas ela é pequenininha, não tem problema não, eu entendo todo mundo, então não preciso usar aparelho, eu não preciso tratar essa perda, né? E a gente está falando de uma perda auditiva neurosensorial, claro, né? Uma sensório neural. E considerando aí que a gente tem a presbiacusia, né? Que seria um quadro bem típico de pessoas acima de 50 anos de idade, né? Então, de 30% aí da população acima dessa idade tem presbiacusia com uma sensório neural. Curiosamente, um dado aqui interessante que eu acho é que a cada década dobra essa prevalência, né? Então, é importante a gente ficar de olho nisso. E mesmo a gente sabendo que existe essa incidência, nos Estados Unidos, em torno de 15% das pessoas que precisam usar aparelho auditivo ou implante coclear o fazem, né? 15%. E o interessante também, que é o que a gente vai conversar aqui, é que desses 15%, as pessoas levam, em média, de 7 a 10 anos para começar o tratamento da perda auditiva. E esse é o ponto, né, Nelson? Porque esperar tanto tempo na tentativa de esperar, deixa a minha comunicação piorar aqui para eu poder tratar a perda auditiva. Só que às vezes fica difícil tratar, a gente sabe disso, isso é uma outra live, mas agora eu queria que você contasse pra gente o que acontece no cérebro, no córtex, enquanto esses problemas de comunicação não aparecem.
Já fechando esse seu raciocínio, que foi muito bem explanado, a plasticidade, ela tem limite, mesmo na infância, né? Mesmo na criança, a plasticidade neuronal, ela tem limite. A gente tem plasticidade em todas as idades, em todas as faixas etárias. Óbvio que ela é melhor na criança, ela é mais intensa na criança, né? Os fatores de crescimento de axônios e dendritos, eles são mais presentes na infância, mas no adulto tem também, no idoso tem também, né? Mas esse crescimento, essa plasticidade, ela tem limite, né? Então, quando você tem uma perda auditiva, falando já da perda auditiva, e que você não trata, né? Demora 7 anos aí para tratar, está ocorrendo uma plasticidade no sentido de compensar aquela comunicação com outros sentidos ou outras pistas no processamento da linguagem. Então, isso tem um limite também, né? Então, a plasticidade... E são as vias intermodais, que nós conhecemos como as vias intermodais, né? E a via visual, ela entra em jogo aí quando a gente tem essa diminuição aí da plasticidade, da neuroplasticidade auditiva, né? Exatamente. Falando um pouquinho, entrando agora na parte da deficiência auditiva, especificamente como você bem colocou, né, no seu raciocínio, a gente precisa pensar na perda auditiva sensória neural como se fosse uma história para a gente contar para o nosso filho, para dormir, uma história, um conto de fadas, né? A perda auditiva sensória neural, ela começa, a gente sempre tem aquela ideia de que a gente aprende até isso na faculdade com bastante, até com bastante ênfase, né, dos nossos professores, que a perda auditiva sensória neural, ela basicamente é aquela que é causada pela morte das células ciliadas. Então, danificou célula ciliada, você tem uma perda auditiva sensória neural. De fato, você tem uma perda auditiva sensória neural. Entretanto, essa perda, esse dano celular, ele vai causar problemas não apenas no órgão onde ele está inserido, que é o órgão de corte, mas como a célula ciliada ela está atrelada a um terminal de um neurônio, né? Ela está associada a um neurônio, então todo o traçado daquele neurônio, até as sinapses que ele for fazer com os próximos neurônios ao longo da via auditiva, ele vai ser danificado naquele local, naquele sítio aonde ele foi danificado, né? E a gente sabe que os neurônios, eles são células permanentes, né? Já descobrimos hoje que os neurônios se regeneram, mesmo no sistema nervoso central, mesmo no cérebro adulto, mas essa regeneração ela é bastante limitada e ela é basicamente instalada em dois locais do cérebro específicos que não incluem, infelizmente, a via auditiva, né? Então, a perda auditiva sensória neural, do ponto de vista neurológico, ela é extremamente complexa e ela causa impactos muito importantes, abrangendo áreas não só da audiologia, mas da neurociências, da neurologia, da otologia, que são áreas muito diversas, né? Por exemplo, os principais danos que a gente sofre, perdas de células ciliadas, são danos provocados por infecções ao longo da vida, a exposição a ruído, né, que é algo que a gente aprende com bastante ênfase também na nossa formação. Existem também os fatores ototóxicos, né, os aminoglicosídeos, as amicacinas da vida, geralmente, né, causam muito problema, principalmente na infância. E também os fatores genéticos, né, também causam morte dessas células, tá? Os mecanismos que estão baseados nesses danos dessas células ciliadas, eles ainda não são totalmente conhecidos pela neurociência, né, pela pesquisa científica.
existem trabalhos que determinam que esses mecanismos, eles são produtos de estresse oxidativo, né, como espécies reativas de oxigênio que causam morte nessas células, né? Foi descoberto um gene ligado ao cromossomo 7 também, chamado inclusive até de maneira bem esquisita, né? O gene chamado Diablo, que ele é um gene, ele é pró-indutor de morte celular. Então eles fizeram um estudo com apoptose e encontraram esse gene e batizaram de Diablo. Existem as caspases também, que são as cascatas de caspases que causam morte celular programada, como apoptose, né? E o certo é que essas mortes celulares, à medida que elas vão acontecendo ao longo da vida, elas vão causando prejuízos na via auditiva. E é aí que eu queria fazer a relação dessa nossa conversa de hoje com essa questão da via auditiva, né? Quando você entende a via auditiva, você sabe que você tem um nervo coclear que faz uma sinapse com um núcleo coclear que fica ali no tronco, que vai se conectar depois lá em cima com o colículo inferior, depois com o corpo geniculado medial, né? E aí tem os núcleos do tálamo ali, que são pouco conhecidos também, e a relação desses núcleos com o córtex auditivo primário. Quando você tem uma perda neurosensorial, você vai causar problemas nas conexões de todos os componentes sinápticos ao longo de toda essa via auditiva que nós temos aí até o córtex. E aí, quando chega no córtex, acontecem aqueles problemas que a gente conhece bem, associados à atrofia de alguns segmentos do córtex auditivo primário, relacionados à perda da percepção de algumas frequências que nós temos no giro de Herschel, né? O giro temporal transverso anterior, que é o córtex auditivo primário, ele possui uma organização tonotópica. Então, ele tem faixas de frequências, desde 20 Hz até 20 mil Hz, e que, como você falou no início, o desenvolvimento dessa desorganização, a gente vai estimulando aquelas faixas de frequências no córtex cerebral, que são aquelas que a gente mais ouve ao longo do dia, ao longo da nossa vida, né? E isso vai fazendo com que essas áreas elas sejam estimuladas. Aqueles sons que a gente não ouve com frequência, eles vão perdendo a capacidade de sofrerem uma mielinização melhor, uma projeção melhor neuronal. Isso vai causando uma atrofia. E é aí que entra o problema da relação dessa atrofia com as outras áreas, que seria aí o segundo capítulo da história que eu vou já contar para vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do aparelho auditivo. Não sei se você quer falar alguma coisa agora ou eu posso... você que sabe, fique à vontade. Não, tudo bem. Eu só acho bacana a gente... Teve uma pergunta aqui, como funciona a neuroplasticidade, né? Você está explicando isso já em partes. Eu acho que até o final da live, com certeza, você já explicou esse tópico, né? Eu acho bacana a gente frisar aqui também a representação tonotópica na via auditiva, né, durante o percurso. Então, existe essa tonotopia tanto na cóclea, quanto na via auditiva, quanto no córtex, né? E essa representação, ela começa ali, né, essa representação frequencial. Esse é um dos grandes desafios da tecnologia, né? Você driblar esse mecanismo aí do coclear, neural e obviamente aí cortical, para que você consiga aí suprir ou dar ferramentas, né, para que haja aí a comunicação, para que hajam as outras funções aí. Então, é muito bacana isso que você está falando, a gente sempre pensar no caminho inteiro, né, e não pensar na cóclea e pensar no córtex, né? Então, isso é bacana, né? Com relação ao nervo auditivo, a gente tem a tonotopia em torno da própria fibra, não é isso? Isso. O nervo coclear, na verdade, inclusive isso é uma dúvida, inclusive, que muitos alunos, principalmente meus alunos, às vezes me perguntam essas coisas e é interessante a gente explicar, né? Porque o nervo vestíbulo coclear,
que inclui os dois ramos, o vestibular e o coclear. O ramo vestibular, ele tem um gânglio. E esse gânglio, ele é único, ele fica fora do nervo. Ou seja, você tem as raízes do gânglio dos nervos vestibulares, que são provenientes lá do vestíbulo e dos canais semicirculares. E aí você tem um gânglio, chama gânglio vestibular, antigamente chamado gânglio de Scarpa, né? E aí você forma um nervo depois. Mas o nervo coclear, ele é anatomicamente diferente dessa divisão vestibular, porque ele não tem só um gânglio, ele tem diversos gânglios. Ele tem vários gânglios, chamados de gânglios cocleares, que ficam difusos pela região do modíolo, que é uma região óssea que fica no centro da cóclea. Então ele fica distribuído ali, e aí você tem um prolongamento periférico que vai para o órgão de corte, ou seja, recebe do órgão de corte, chega no gânglio, e do gânglio ele manda para a formação do nervo coclear, né? E aí essa formação do nervo coclear, como a cóclea ela é uma espiral, então é como se esse nervo coclear ele fosse meio que numa espiral, no mesmo sentido da cóclea, até que ele se junte com o nervo vestibular para que eles sigam um caminho só. Então é muito bonita essa citoarquitetura dessa região, né? Porque ela justamente por conta dessa questão da organização das frequências, né? Então cada gânglio, né? Os estudos dizem que cada gânglio daquele eles têm uma percepção de aproximadamente 2.000 frequências, um intervalo de 2.000 frequências. Então é mais ou menos essa estimativa aí que a gente tem, esse dado, né? Que seriam aí de 2.000 Hz, aí de 2 em 2.000 Hz você vai ter um gânglio para composição daquele nervo coclear. Então essa organização é muito bonita. E quando você perde uma célula ciliada, você desativa esse pequeno fiozinho de nervo, e essa desativação ela causa uma atrofia daquele local, né? E aí ela não se recupera depois mais. E essa perda desse segmento periférico ele vai se projetar lá naquela tonotopia lá do córtex do giro temporal transverso anterior. A importância da gente também dar uma audibilidade mais extensa possível, né, para o paciente, especialmente aquele que tem uma perda sensório-neural maior nos agudos, que normalmente é o que acontece, né? Isso. Acho que Mônica teve uma pergunta antes, acho que foi que a Letícia, eu acho que perguntou. Qual a relação dos declínios cognitivos com a perda auditiva, né? Ah, tá. Eu vou falar, eu acho que vai ser o finalzinho da que eu vou contar. Isso. Da nossa conversa. Isso. Então, assim, depois que o nervo coclear ele chega no tronco, né, ele vai fazendo as conexões sinápticas, e aí a gente tem os marcos anatômicos mais importantes nessa via auditiva, que são o núcleo coclear, que tem o ventral dorsal, a gente tem aí o leminísco, né, que sobe pelo tronco, mas a gente tem o colículo inferior, né, no tronco ainda, e depois a gente tem o corpo geniculado medial, os núcleos do tálamo e a projeção lá no córtex. E é aí que eu queria chegar para eu poder correlacionar com alguns achados que foram realizados ao longo desses últimos anos sobre estudos referentes aos impactos da perda auditiva no cérebro, na questão da cognição, na questão do comportamento e tudo mais, né? Então, alguns trabalhos, eu tenho inclusive aqui alguns trabalhos que eu posso depois disponibilizar para você, se você quiser. Claro. Depois disponibilizar para os seus seguidores do perfil, é só me pedir que eu disponibilizo para vocês. Já está pedido. É uma área muito nova da audiologia. Sim, sim. Eu acho que todos nós temos um compromisso muito grande de desbravarmos isso cada vez mais, tá? Existem 2 grupos que publicam muito nessa área. Inclusive, eu mantive contato com o professor Xu essa semana, que é um professor de uma universidade da China,
ele é professor, ele é audiologista, né? Ele é chefe de um laboratório de surdez lá na China, e ele publica muito nessa área, na área da perda auditiva sensório-neural. Ele é quase que uma unanimidade aí nessa área da perda sensório-neural. E esse último trabalho dele, que foi publicado em 2019, ele fez um trabalho com ressonância magnética nuclear. Ele fez a audiometria dos pacientes, detectou a perda auditiva sensório-neural, e através da ressonância magnética, ele detectou as fragilidades das conexões do tálamo com várias áreas do córtex. E uma dessas fragilidades que foi detectada no trabalho dele foi a conexão dessas áreas com a área do córtex auditivo primário e com o cerebelo, né? A gente sabe que o cerebelo ele tem um papel importante na audição, principalmente na via eferente, aí no controle da via eferente, lá das células ciliadas externas, da contração rápida dessas células, né? Então, eu fiquei muito interessado nesse artigo dele, entrei em contato com ele, ele me mandou o artigo, perguntou se eu queria fazer alguma colaboração depois com algum trabalho, depois que passasse esse período de pandemia. E eu fiquei muito feliz com isso, porque ele é a pessoa que talvez mais entenda no mundo aí sobre essa área da relação entre a perda auditiva sensório neural e os impactos dela com o córtex, né? E aí, assim, eles encontraram já relações da perda auditiva, por exemplo. Eu não vou falar todas aqui, porque vai ficar um pouco cansativo, mas relação da perda auditiva, por exemplo, com a parte anterior do giro do cíngulo e o córtex pré-frontal no cérebro. Só para dizer para vocês, para quem está nos acompanhando aqui, que a porção anterior do giro do cíngulo e o córtex pré-frontal, eles são duas regiões do córtex cerebral associadas diretamente com o processo da formação da atenção. Tá? Então, eles conseguiram encontrar uma relação entre a perda auditiva sensório-neural e problemas nesses dois locais, que são locais de projeção de vias que são provenientes relacionadas ao controle da atenção, né? Então, aí a gente tem a questão da relação da perda auditiva sensório-neural com a atenção, em que nível isso chega a prejudicar a cognição de uma pessoa, a socialização, a linguagem de alguém, a questão da leitura. Isso, no mínimo, causa um esforço aumentado e uma compensação, que é o que a gente vai ter que trabalhar. Exatamente, né? E essas duas áreas que foram, assim, mais importantes. Outras áreas que foram encontradas também como prejudicadas foi o giro do cíngulo, o lobo da ínsula. O lobo da ínsula é aquele lobo que fica internamente ao sublateral e que ele é praticamente o córtex emocional. Né? Então aí entram perguntas. Pessoas que têm deficiência auditiva, sensório-neural, depois de um certo grau, eles têm uma maior propensão a desenvolver depressão, problemas de isolamento, problemas de... Enfim, todas essas perguntas, elas vão surgindo e esses estudos eles vão desenvolvendo para tentar responder essas perguntas que a gente vai encontrando ao longo da vida aí, né? Lendo esses artigos. Então isso é algo bastante importante, né? E uma terceira coisa que eu anotei aqui também para trazer para vocês é sobre a memória, né? Então o hipocampo, né, que é a região do cérebro responsável pela memória, ele tem a memória. Quem acompanha a gente, quem é da área da fonoaudiologia, né, que está ouvindo a gente aqui, sabe que a memória ela é estimulada a partir dos órgãos do sentido. Então você tem uma via de cada sentido do corpo, uma via de cada 5 sentidos, indo para essa região do hipocampo. Então o hipocampo ele guarda informações de memória táteis, de memórias visuais, memórias auditivas, gustativas, olfativas, enfim, de todas elas.
O prejuízo em qualquer uma dessas vias, ele causa uma desabilidade do hipocampo. Tá? E aí, será que o sistema auditivo ele entra como uma desabilidade, uma perda auditiva neurosensório neural? Ela pode provocar uma inabilidade global para todos os sentidos, por exemplo. E aí você pensa assim, bom, eu aprendi lá na faculdade que a criança que tem perda auditiva, ela tem problema de marcha, ela tem um problema de propriocepção podal, ela pisa diferente no chão, né? Então, tá aí o tato com problema auditivo, a criança que tem problema auditivo, o adulto, ele geralmente tem também problema visual em alguns casos, né? Por causa da relação próxima aí com a via auditiva. Então, tudo isso está diretamente relacionado com essa questão da perda auditiva sensório neural. Eu tenho uma pergunta, Nelson. Perda sensório neural. Não, tá excelente, eu tô adorando. Mas surgiu uma dúvida aqui. Eu falando muito aí, atrapalhando as pessoas. Não, imagina. Eu gosto muito do acordo. Eu sei disso, tá ótima a live, eu tenho certeza que tá todo mundo gostando aqui também. A dúvida que surgiu agora foi com relação às assimetrias, né? Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala numa perda sensório-neural, uma perda leve, uma perda moderada, a gente pensa lá, bonitinha, aquela presbiacusia, né, sensório-neural descendente e tal. Mas e aquelas assimetrias, né? Assimetria tanto para a perda unilateral, que é de um lado só mesmo, ou assimetrias importantes, né? Quais são os estragos aí no córtex? Com relação às assimetrias, ainda se sabe muito pouco. Se sabe menos sobre essas perdas assimétricas do que sobre a perda sensório-neural de uma maneira geral, né? Mas, assim, o que se sabe, na verdade, é que quando você tem uma perda auditiva do lado direito, né, apenas 1/3 da sua via auditiva chega do mesmo lado. 2/3 correm para o lado contralateral, né? Isso foi adaptado pelo nosso sistema nervoso por causa da evolução dos seres humanos na capacidade de localizar o som. É por isso, Mônica, que um aparelho auditivo, mesmo o aparelho auditivo melhor adaptado que você tiver, aquele que você chama de premium, aquele top dos tops, né? Ele não vai desenvolver a plenitude das habilidades, as habilidades auditivas, na plenitude daquilo que o indivíduo tinha antes da perda, né? Justamente por conta dessa tendência que a nossa via auditiva ela tem das células ciliadas. Então, a célula ciliada ela tem uma importância para a via auditiva, para o córtex, para as habilidades auditivas, muito importante, né? Então, a assimetria, a perda auditiva sensório-neural unilateral, assim, eu estou falando aqui como uma probabilidade, né? Com base em tudo que a gente já conhece, já estudou, né? Na minha cabeça, ela vai causar mais danos do lado contralateral do que do lado ipsilateral, tá? Mas a gente sabe também que o lado esquerdo, né? Ele é o lado relacionado com o lado dominante do destro, né? Então, o lado esquerdo do cérebro, ele domina o lado direito e assim também cruza do outro lado, né? E aí esse cruzamento, né, que é 1/3, 2/3, se ele for para o lado dominante, por exemplo, ele pode ser mais prejudicado nas habilidades que são mais centradas, como a atenção, a própria inteligibilidade da fala, reconhecimento e a discriminação de fala. Isso tudo pode estar afetado na perda unilateral. E talvez seja menos na bilateral, porque você tem uma facilidade para compensar melhor os dois lados. Né? Tá, eu tenho outra pergunta. Já que ninguém está te perguntando, eu vou te perguntar. Você disse que o aparelho auditivo ele não é capaz
de compensar aí na plenitude as habilidades auditivas, né? Na verdade, eu disse que mesmo que você tenha um aparelho mais sofisticado, né? Talvez ele não tenha uma capacidade de devolver ao indivíduo na plenitude, no mesmo nível, todas as habilidades auditivas que ele tinha antes dele perder a audição. A minha pergunta é a seguinte: será que isso tem relação com a especificidade de frequência? Porque pensando nisso tudo que você falou, né, da lesão que ocorre em todo esse caminho, né, existe uma área da cóclea, especialmente ali bem na base, né, que é representada pelas frequências de 20 mil até, vamos botar, 12 mil hertz, né, que é onde os aparelhos auditivos conseguem pegar. De até 12 mil, né? Então, talvez seja essa parte, então, que possa prejudicar essa plenitude que você está falando? Será que é isso? Não sei, a gente precisa entender melhor. É uma hipótese, né? É uma hipótese. O que a gente precisa ter em mente, né? Acho que até para provocar uma sua resposta e para as pessoas que estão acompanhando, talvez entenderem o raciocínio, é que a audição humana ela vai até 20 mil hertz. Então, uma perda auditiva sensorial que a gente detecta ali em 8 mil, em 6 mil hertz ali, como é que você vai saber se ele tem uma perda em 10, uma perda em 12, uma perda em 16, em 18, né? Só se você fizer um audiometria de altas frequências. Fora isso, você não tem como saber o cenário total da condição auditiva do paciente. Então, basicamente, era isso que eu estava me referindo. Você tem você tem um aparelho auditivo, né, que é para resolver ali aquela frequência que está mais prejudicada ali do paciente, aquela curva daquele campo dinâmico ali que eu aprendi com você, aquele campo dinâmico, né, que você precisa colocar dentro daquela faixa aceitável ali para que o indivíduo ele desenvolva essas habilidades. Até um determinado limite de frequências. E a partir dali, como é que a gente vai saber se o indivíduo tem uma lesão, né, se aquelas frequências que ele já perdeu naquele momento ali, elas estão prejudicando outras funções de habilidades auditivas do paciente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que foi a minha fala em relação à questão dos aparelhos. E aí, o meu questionamento agora vem de encontro a essa característica eletroacústica mesmo da amplificação, porque hoje em dia no mercado, a maioria dos aparelhos auditivos, independente de ser premium ou não ser premium, eles amplificam até pelo menos 8 mil hertz, né? No passado era 4 mil, 6 mil, mas hoje em dia vai até 8 mil hertz, né? Até 10 mil hertz, até 12 mil hertz. Então, se é sabido que existe essa lesão na base da cóclea, em que essas frequências estão acometidas, quanto maior a frequência alcançada pela amplificação, teoricamente seria melhor para o sistema nervoso. Se tiver audibilidade nessas frequências, né? Porque tem isso, não é porque o aparelho vai até 10 mil, 8 mil, 12 mil que o paciente consegue receber isso. Perfeito. E aí entra o papel da importância das células ciliadas, né? A célula ciliada, ela é como se fosse o norte, ela que vai guiar toda aquela via auditiva até o córtex, né? Então, quando a gente fala assim, lesão na base da cóclea, você tem uma lesão nos agudos, né? Ali na base da cóclea. Então, quando você chega lá no córtex, esses agudos eles vão se refletir com a falta de estimulação que é gerada pela célula ciliada, né? Então, essa lesão na base da cóclea, ela não é só uma lesão na base da cóclea. Ela é uma lesão na faixa tonotópica dos agudos lá no córtex. E se essa faixa tonotópica dos agudos atrofiar com o tempo, ela vai atrofiar
todas as estruturas que estão ao redor dela, no córtex cerebral também, né? E aí a gente entra falando, por exemplo, da região do hipocampo, da memória. A gente entra falando um pouco sobre a atenção, entendeu? Então, até que ponto, por exemplo, uma perda auditiva, uma pergunta, né, que eu estou fazendo aqui, até que ponto uma perda auditiva sensório-neural, por exemplo, ela pode começar a prejudicar a atenção de uma pessoa? Isso está relacionado com o número de células ciliadas que foram destruídas, ou isso está relacionado com o tempo que a pessoa está com aquela perda auditiva? Ou com outros fatores cognitivos da pessoa também, né? Porque tem esse viés, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, Nelson, da Carol. Ela botou assim, sobre as alterações tonotópicas, quanto tempo de privação ou estimulação para que ocorra? Bom, o córtex, né? Aí a gente precisa levar em consideração, Carol, a idade da pessoa, né? Como eu falei no início, as crianças, elas apresentam uma plasticidade muito melhor do que os adultos, né? Que os adultos apresentam uma plasticidade muito melhor do que os idosos, né? Então, para tudo isso existe um limite. Então, esse limite é impreciso. A gente não sabe até que ponto você consegue estimular um córtex que foi hipotrofiado em decorrência de uma perda de estimulação, né? Mas o tempo para você fazer essa estimulação, ele pode responder, independente do tempo, que dure aí 5, 10, 15 anos, o paciente pode responder positivamente, claro, dependendo da idade do paciente, mais ou menos, mas talvez ele não responda exatamente no mesmo local onde a hipotrofia aconteceu. Ele pode sofrer uma compensação, ou com o lado contralateral, tá? Ou com migrações de células de outros lugares, cumprindo mais ou menos aquele papel aí de função perdida. Não sei se eu consegui responder. Mas isso aumenta o esforço, né, Nelson? Existem vários artigos, a Sharma é uma que publica bastante sobre isso, que fala sobre esse vínculo, né, entre o aumento do esforço cognitivo com a demência ou quadros demenciais, né? Então é super importante a gente ficar, né, a par disso, por dentro dessa informação, porque vem de encontro também aquela questão da demora para o início do tratamento, né? Isso. E voltando... Você tocou num ponto fundamental aí nessa discussão, que é a existência aí do declínio cognitivo, né? O termo demência, ele ainda está sendo usado, mas há uma discussão sobre uma modificação para declínio cognitivo. A demência, como a gente conhece, qual que é a fisiopatologia da demência no cérebro? Quais são os impactos da demência no cérebro? A demência, ela não causa, por exemplo, uma perda auditiva sensório-neural. A demência não causa isso. A demência não causa uma perda de campo visual, por exemplo, não causa uma hiposmia, enfim. A demência não causa nenhum desses fatores. A demência, ela vem do centro para a periferia. Então, o que você perde é lá em cima, não é aqui embaixo, né? Então, o cérebro, como um todo, ele começa a sofrer alguns processos de acúmulos de algumas substâncias, de beta-amiloide, enfim, que o cérebro ele começa a sofrer um processo de atrofia. Então, os sulcos eles aprofundam, os giros eles se estreitam, os núcleos que tem lá dentro eles diminuem de tamanho, o hipocampo diminui, os ventrículos aumentam de tamanho para poder compensar o espaço. E essa perda de massa, tanto da massa cinzenta quanto da massa branca, eles causam um dano generalizado. E esse problema ele é um problema neurodegenerativo, né? Então ele é progressivo. Então a perda auditiva, não só a perda auditiva, mas a perda não só auditiva, mas de todas as habilidades auditivas, elas caminham juntas com esse processo de deteriorização do cérebro.
Falar nisso, tem alguns comentários aqui que eu não esqueci não, tá? Podem escrever aqui que eu não vou pular nenhum. Eu ia ter que pedir, Mônica, para você ler, porque eu tô com pode deixar. Próximo aqui pode deixar que já estou ficando boa nisso já. Talvez estimulando com terapia de processamento auditivo, né? Porque esses comentários aqui foram naquele momento da estimulação, da amplificação, da perda das habilidades, talvez não compensar todas as habilidades com o aparelho auditivo, mas aí você tem esse recurso da estimulação de terapia de processamento, sem dúvida alguma é uma solução, né? E muitos pacientes precisam disso, até mesmo para acelerar o processo, né? A gente sabe que todo paciente com perda auditiva tem distúrbio de processamento auditivo, e quando você restaura a audibilidade, você restaura o acesso, né? Que é importante falar isso, né? Quando você trata com o aparelho auditivo, você está restaurando o acesso, né? E aquele acesso, ele precisa ser audível, ele precisa ser confortável, para que o som chegue ao cérebro e cumpra toda a sua função e tudo que a gente está conversando aqui. E depois disso, naturalmente, em alguns pacientes, essas habilidades vão sendo treinadas, né? Com a estimulação, com a audibilidade. Agora, aquele paciente que eventualmente não está tendo um bom acesso com o aparelho auditivo, ele não adianta nem fazer terapia de processamento, né? Então, primeiro tem que ter bom acesso, tem que ter boa audibilidade, depois disso, aí sim, se precisar, a gente faz uma estimulação com terapias de Bach. E teve uma outra pergunta aqui, super bacana, falando sobre a compressão de banda. Se ela não ajudaria nisso. A gente estava falando da faixa de frequência da amplificação, né? Só que esse método de redução de frequência, que pode ser compressão, pode ser, enfim, interposição, tem vários nomes e vários métodos, né? Ele faz com que... Ele causa um pouco de distorção? Um pouco de distorção, né, na audição da pessoa. Então, ele não necessariamente, depende um pouco do método, né, e do quanto você faz essa compressão ou de que forma você faz a transposição. Mas o fato é o seguinte, que esse método de redução, ele pega o som do ambiente na frequência lá X, vamos botar 8.000, e ele faz com que ela seja percebida pelo usuário do aparelho auditivo na frequência mais audível, a frequência audível mais próxima desse 8.000. Então, por exemplo, 6.000 Hz, né? Só que se ele está ouvindo na frequência de 6.000, as células responsáveis e toda a via auditiva responsável pelo 8.000 não vai, né, não vai receber estimulação. Então, eu acho que a resposta seria, a pergunta é, a compressão de bandas não ajudaria nisso? Eu acho que nisso não, né? O método de redução, ele ajuda outras coisas. Vai acabar estimulando uma área que é próxima, não a área especificamente do exatamente. Mesmo porque a gente costuma usar esse recurso quando existe um problema que a gente conhece como zona morta da cóclea, né? Então, se você tem uma zona morta, você não tem resposta nenhuma, não adianta nem você tentar amplificar aquilo ali, né? Vamos lá. Perguntaram fizeram outra pergunta, pode perguntar. Tá, tem outra aqui. Quanto tempo para a atrofia? Então, isso é muito subjetivo, né? Depende muito da evolução da perda. Né? A atrofia, ela depende do tipo do que está causando aquela perda auditiva. Então, por exemplo, se for uma perda auditiva provocada por um gene, né, no caso de uma presbiacusia, de algo já programado, né, essa atrofia ela vai caminhar de mãos dadas com a evolução da perda auditiva. Se essa perda auditiva sensório-neural ela for por uma outra toxicidade, por exemplo, ela não vai caminhar de mãos dadas com a perda auditiva. Ela vai continuar lá por um tempo. Esse tempo a gente não sabe, depende se for uma criança, se for um adulto, se for um idoso. Na criança, essa plasticidade é melhor, então essa atrofia ela tem um tempo mais reduzido. No adulto, ela tem também mais atrofia. Enfim, ela é mais acelerada. No idoso, ela é pouco desenvolvida, mas ainda existe uma recuperação. Mas o tempo, ele é diferente dependendo
da faixa etária que você está tratando aquela pessoa, aquele paciente, tá? E a questão da recuperação, aí entra a questão da plasticidade, né? Para a criança é melhor, o adulto é razoável e para o idoso é um pouco mais difícil de alcançar o nível desejado que a gente considera como ideal. Legal. E a Carol escreveu assim: pergunto, pois muitos protocolos de aparelho fazem testes de verificação com 1 mês de uso, mas questiono se não é muito cedo, principalmente em pessoas mais velhas que levam mais tempo. Bom, considerando que você precisa garantir audibilidade, né, acesso aos sons da fala, especialmente acesso aos sons, a verificação ela tem que ser feita desde sempre. Então, você tem que garantir que aquele som está chegando no córtex, né? Se você não consegue ter certeza que aquilo está acontecendo, você não sabe se esse trabalho vai ser feito. Não é isso, Nelson? Então, essa pergunta foi ótima. Não é cedo, na verdade, quanto antes você começar o processo de verificação, melhor, porque você vai ter certeza daquele resultado que você está entregando, porque muitas vezes a gente fala para o paciente, combina com ele, né? Vamos fazer um tratamento da sua perda auditiva com uso de aparelho auditivo, para garantir que todas as suas habilidades sejam treinadas, para garantir aí que sejam restauradas, né? Ou que a sua comunicação seja melhorada, ou para prevenção, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui também, para prevenir que isso tudo aconteça e até que dificuldades de comunicação maiores aconteçam. Então, se eu estou prometendo isso para ele, que eu vou fazer um tratamento para isso, eu preciso ter certeza que vai acontecer o que eu estou planejando, que é os sons chegarem ao córtex da melhor forma possível, não é isso? Exatamente. Então, a resposta é sim. Tem gente de Portugal aí dizendo que tá tarde lá, né? Que para deixar a live salva, né? Pode deixar, vai ficar salva. Legal, muito bom saber que tem gente aí de outros lugares assistindo. Muito bacana. A mensagem principal em tudo isso que eu falei, que a Mônica falou, é de que a gente precisa, não dá mais para a gente voltar atrás, não dá para a gente negligenciar mais isso. O fonoaudiólogo que trabalha com audiologia, o audiologista, né, ele precisa saber que quando ele faz uma audiometria no paciente e que ele detecta uma perda sensório-neural, ele não pode se limitar a entender que essa perda ela é só na cóclea, porque você tem um acoplamento de via aérea e via óssea ali naquela audiometria. Essa perda sensório-neural ela vai causar impactos não apenas na cóclea, mas na via auditiva, na projeção do córtex, na organização tonotópica, e também está causando ali naquele momento, não tem jeito, está causando problemas ali na plasticidade, né, na hipotrofia do córtex. Então, não dá mais para a gente entender que você detectando, fazendo diagnóstico de uma perda sensório-neural, você tenha apenas um problema na cóclea e pronto, né? Não dá para finalizar por aí. E eu acho que outra mensagem também muito importante dessa live é que a perda sensório-neural, antes dela ocasionar dificuldades de comunicação, ela pode trazer todos esses problemas aí que você comentou, né, Nelson? Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu falo para os pacientes e falo para os meus colegas toda vez que a gente fala sobre esse assunto. Às vezes a pessoa, o paciente que tem uma perda auditiva, chega para a gente e fala assim, mas para que eu vou tratar agora? Né? Eu estou com uma perda leve e outra, eu não tenho dificuldade, eu entendo todo mundo, de vez em quando eu estou num restaurante, quando eu estou num barzinho, eu tenho mais dificuldade de conversar, né? Assim como qualquer pessoa, com audição normal tem também, né? Então eu não preciso de aparelho auditivo só para essas situações, né? E de fato, se for considerando só isso, realmente pode ser que não vale a pena, né? Pode ser, né? Porém, é muito importante que a gente saiba que a gente, como profissional da saúde, como estudioso em audiologia,
conhecendo isso tudo que a gente falou aqui hoje, que a gente instrua e oriente as pessoas de que o estrago, quando ele acontece lá na comunicação, já aconteceu muita coisa no córtex, muita coisa na via auditiva. E a gente não pode negligenciar isso. Então, chegam pacientes para você e falam, mas eu ainda não tenho dificuldade de comunicação. Ainda bem que o senhor ainda não tem dificuldade de comunicação. Vamos tratar para que isso não aconteça. Exatamente, né? E nem sabe que já tem a dificuldade, mas a plasticidade está procurando que ele compense as pistas da linguagem com outro sentido. E aí ele não percebe, está acostumado, isso acontece de forma lenta, né? E isso também faz com que haja essa sobrecarga e essa compensação. E essa compensação também pode levar a esse declínio cognitivo, né? Então, é tudo um ciclo, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não deixar acontecer com o paciente, né? Então, que é o que não ocorre, por exemplo, com a perda condutiva, né? A perda condutiva, ela é uma perda transitória. Você tem ali um problema, uma infecção, alguma coisa que você vai tratar, né? Ela pode se cronificar em alguns casos, sim, mas a cóclea do paciente, ela vai estar, a transmissão por via óssea dele vai estar íntegra, as células ciliadas vão estar íntegras, elas não vão ser perdidas ali naquele contexto, né? É isso aí. Então, a cultura neural é o nosso foco aí mais importante aí de ataque para isso. Eu vi que tinha uma pergunta aqui sobre emissões autoacústicas e protetização. Eu prometo que numa próxima live a gente fala sobre esse assunto, né? Nelson, queria já te agradecer, porque nosso tempo já está no finalzinho. Muito obrigada pela live, muito obrigada pelo bate-papo, obrigada aí por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi um prazer, eu tenho certeza que todo mundo gostou. E me manda e todos os links eu vou juntar com os que eu tenho aqui e a gente deixa aqui no canal para todo mundo ter acesso a estudos aí de ponta e atuais, para que a gente possa então esclarecer aí todos os nossos pacientes e os nossos parceiros, né? Tanto os nossos colegas fonoaudiólogos quanto os nossos colegas médicos, tá bom? Muito obrigada. Um beijo para vocês, se cuida de saúde, gente. Muito obrigada, boa noite para vocês. Se cuidem, saúde. E segunda-feira que vem a gente terá a Thelma Costa aqui com a gente no canal e nós vamos falar sobre laudo audiológico. Não perca, será sensacional. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada. Legal, gente. Obrigado, Mônica. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.